Gravação de sexta-feira, damos seguimento às notícias do Jornal da Noite, agora na noite informativa, e tem sido a panagem na nossa primeira hora olharmos para alguns assuntos que merecem análise e também, portanto, comentários, e a sexta-feira recebemos o Dr. António Frangulos, aqui em Saúde. Muito boa noite, bem-vindo à Noite Informativa. Muito obrigado, boa noite aos telespectadores também. Pois bem, eu espero que tenha tido uma boa semana e Sim. que tenha sido produtiva, pelo menos até esta parte. Apesar de não ter terminado mal ao nível do país todo, mas foi uma boa semana. Pois. Dr. António Frangulos, eu gostava de convidá-lo a olharmos para o relatório da CPI sobre as dívidas ocultas, numa altura em que também terminou, portanto, a missão do FMI a Moçambique, esteve cá durante 12 dias, portanto, no âmbito do trabalho que vem fazendo, e também para iniciar discussões sobre um novo programa, enfim, de ajuda a Moçambique. Havia muito otimismo em relação a esta vinda, portanto, desta missão. Entretanto, não passou disso mesmo, de otimismo, até porque o FMI mantém, portanto, vincado os seus princípios e promete voltar primeiro trimestre de 2017 para fazer mais uma avaliação sobre o grau de implementação. Sentiu também que o otimismo dos moçambicanos ficou gorado? Bom, nem todos estavam tão otimistas e eufóricos, porque não só otimismo, como euforia. Pois. Havia uma euforia até doentia, não é? Para não chamar infantil, porque, sei lá, porque o que nós dizemos muitas das vezes não dão importância nenhuma, né? A virem de quem vem, de nós, né? Mas nós sempre dissemos que o FMI a FMI tem os seus princípios e regras, né? E que não pode abrir maus precedentes, né? Aplicar, portanto, 2 pesos, 2 medidas, né? Porque com pequena ou grande dimensão, isto há de voltar a acontecer noutros quadrantes, portanto, noutros países, já aconteceu antes, e o FMI não pode ser, digamos, ambíguo, não é? Na aplicação, digamos, dos princípios, que até são princípios positivados, acima de tudo. São princípios que existem escritos. E nós até tivemos alguma ocasião aqui de ler alguns desses princípios e que eles nunca poderiam, portanto, abdicar-se desses princípios. E nós não podemos nos esquecer que, acima de tudo, eles funcionam como que um Estado. Pois. E o Estado tem uma componente importante, que é a componente diplomática. Eles não são tão ingênuos como algumas vezes alguns Estados nossos negligenciam essa parte e, por vezes, coloca à frente pessoas que têm que representar o país, mas daquelas que não têm em consideração o aspecto diplomático e falam de qualquer maneira, dizem tudo o que vem à cabeça. Quer dizer, há aquele ditado que diz que um político não deve dizer tudo o que pensa, mas deve pensar tudo o que diz, tanto antes. Mas nós tivemos casos até infelizes mesmo, que claro que não temos a cultura de repetir, mas nós temos casos de infelicidade extrema nas declarações. E isso conta muito, isso fica gravado. E eles, quando vêm ter conosco, não vêm com essa arrogância que nós, por vezes, pensando que estamos tão distantes deles, esquecendo-se que hoje o mundo está tão globalizado que as informações, as declarações chegam em tempo real, não é? Em tempo real. E eles avaliam-nos também em função do que a gente diz, dos nossos pronunciamentos, das nossas declarações, quando eles viram as costas. A gente fica aqui a dizer, não, porque nós não vamos pagar, porque nós temos riquezas, nós podemos
vender com antecipação para pagar isto e aquilo, não sei o que mais. E meia volta a gente pega em malas diplomáticas, em pastinhas, não é? James Bond, como se costuma dizer, e vamos lá fazer, portanto, papel de cordeirinho, né? Estamos a pedir desculpas, estamos a pedir se nos podem conceder um financiamento. E não, e eles dizem não, porque primeiro temos que fazer isto. Só depois disso é que nós podemos pensar em dar-vos um financiamento ou mais, em relançar a vossa macroeconomia, relançar, né, uma série de pressupostos, né, macroeconômicos e fora disso nós não podemos fazer nada. Portanto, eles têm a princípio, mas dizem tudo e eles até é só de notar que quando abrem ou quando descem no aeroporto, o briefing deles começa logo com elogios. Entretanto, lá no meio de elogio, coloca-se logo, mas, todavia, contudo, porém, isto é, quer dizer, e nós não nos apercebemos, não aprendemos. Agora, a verdade é que qualquer apoio, qualquer financiamento, só pode ser depois deste trimestre, que vamos abrir em janeiro. Aliás, eu gostava de ouvi-lo comentar, portanto, por uma frase do FMI, algumas frases do FMI que foram retiradas. Uma delas é o alerta que lança para Moçambique para a necessidade que tem de fazer mais. O que é fazer mais? É continuar com as medidas de austeridade, até deram algum exemplo, contenção salarial, eliminação de subsídios, quer dizer, uma política fiscal, não, política, digamos, macroeconômica, de contenção, de austeridade. Quer dizer, nós não podemos ser um paraíso relativamente a outros que tiveram dívidas. Nós lembramos-nos muito bem o que foi da Grécia, o que foi de Portugal. Então, quer dizer, nós até agora, digamos que aos olhos do FMI, ainda não fizemos nada. Eles comparam, e mais, comparando com outros países, não é? Que tiveram dívidas, mas dívidas de outros contornos, digamos que axiológicos, não é? A nossa dívida é uma dívida ilícita, é uma dívida ilegal, uma dívida inconstitucional. O que nós encontramos, por exemplo, com a Grécia, encontramos com Portugal e outros países, não são dívidas ilícitas, mas são dívidas. E algumas vezes nós até, né, dizemos que não, mas se não é só nós. Temos Portugal, temos Grécia, arranjamos uma série de países, por exemplo, e esquecemos o tipo, a natureza da nossa dívida. E isto conta muito. Torna mais penoso, portanto, no caso moçambicano, as exigências que o FMI impõe pelo fato destas dívidas terem sido contraídas de forma ilegal. Claro, porque há um compromisso, digamos que um contrato social, não é? Destas instituições, não é? Que eles não conseguem, nem podem, nem devem olvidar. Por exemplo, a questão da transparência, não é? Eles não têm uma questão de um princípio de tolerância zero relativamente à corrupção, relativamente ao branqueamento de capitais, não é? Porque digamos que está adjacente a essas práticas outras práticas imperdoáveis por estas instituições. Nunca se sabe se é para fomentar o terrorismo, se é para fomentar o tráfico de drogas e por aí adiante. Daí que nós temos que tirar mesmo o cavalinho da chuva, porque eles quando dizem querem saber, não é, onde é que foi o dinheiro, porque eles já têm, digamos que, elementos mais suficientes de que o dinheiro não foi aplicado. Aliás, eu não sei se todos ouviram o que eu ouvi.
foi o ministro, o ex-ministro das Finanças, se não me engano, né? Se não foi o PCA, mas acho que foi o ex-ministro, que disse claramente que aquelas dívidas, aqueles contratos, a priori sabia-se que o desiderato não era aquele que vinha nos papéis, não eram as empresas. Portanto, nós, claro, nem todos, né, mas muitos de nós sabíamos, né, por uma questão de utilizar a lógica à frente de todas as outras ações, que aquilo serviu de fachada. Nós não temos outro termo senão esse. Mas acabou, não é? Se eu não estiver em erro, foi o ministro, o ex-ministro Chang, que o disse claramente, que o confessou, digamos assim, não é? Perante todos na Comissão Parlamentar de Inquérito, que não, o assunto ali nunca foi o de pescar o atum. Sabiam de antemão que nunca veriam de pagar aquelas dívidas e não tinham um segundo plano até com aqueles barcos, como nós vemos, estão aí a enferrujar. De longe, você consegue ver, faz uma fotografia, consegue-se ver, não é? Os sucos da farruja, que aqueles barcos estão ali, pura e simplesmente. Portanto, já está resolvida a dúvida, se tínhamos alguma dúvida, é que nunca foi, portanto, o desiderato daqueles barcos. Então, muito vento a fazer jus a todas aquelas informações que foram sendo dadas, foram sendo vazadas a partir de fora, que aqueles barcos, nem sequer o valor nominal que vem nas faturas, corresponde ao valor daqueles barcos. Aqueles barcos são recondicionados, para começar. O vendedor jubilou de selar de satisfação, fez um bom negócio, quer dizer, um negócio chorudo, porque nunca tinha pensado que haveria um dia de fazer um negócio daqueles. E só com países corruptos é que se fazem daqueles negócios. E nós não temos que dar volta até às próprias palavras. Chamemos os bois pelos nomes, né? Só com países corruptos como o nosso é que foi possível fazer um negócio daqueles. Os barcos, se eu não me engano, falava-se em terem um custo nominal de 40 mil dólares ou coisa parecida, mas que na realidade custavam 10 ou 20. A verdade é que o custo real e o custo declarado nas faturas não tem nada a ver. E este facto não é diferente do que nós assistimos vergonhosamente, né, no Ministério dos Transportes, LAM, não é? E que eu continuo dizendo que, para mim, aquele negócio não foi negócio, né, sujo, né, ilícito, criminoso. Não foi um negócio do PCA da LAM, o engenheiro José Viegas e o engenheiro Zimba. O engenheiro Zimba. Não pode ser possível. Nós formos um simples negócio lícito, limpo, entre aspas, da barragem. Vieram a terreiro, e de ter havido ali comissões. Portanto, não seria um negócio daqueles. Aliás, numa conversa, retratadas, né, pelos Estados Unidos ou pela própria administração da Embraer, quando dizia que, olha, nós temos, quando muito, vamos lá, vísceras ou outro nome qualquer, até 50 mil, 80 mil dólares no máximo. E negociadores, que me parece ser o engenheiro Viegas, dizia que isso era uma verdade. Consideraram sujeito indeterminado. Quem? Consideraram quem? Portanto, indivíduos acima dele, o engenheiro Viegas, consideraram aquilo um insulto. Ele não há de ter utilizado simplesmente para poder... vamos, o gabinete de corrupção está aí, mas eu não acredito que tenha ido os 800 mil dólares para
o engenheiro José Viegas e o engenheiro Zimba. Pois. Né? Não acredito. E neste trabalho da Procuradoria também, portanto, a Procuradoria, a Auditoria, segue em relação, portanto, às dívidas ocultas nacionais, e porque estamos a falar, portanto, na história desta vinda do FMI a Moçambique, os trabalhos que a Auditoria, a CROL, está a fazer. A questão que eu gostava de lhe colocar é, se o resultado não for abonatório para o anterior governo moçambicano, o que é que se pode esperar? Bom, o que é que se devia esperar? Essa é a pergunta muito mais cessante, não é? O que se devia esperar é serem processados criminalmente, presas as pessoas, julgadas e condenadas. Nós podemos olhar, por exemplo, para a ida das 14 entidades ou pessoas ou instituições para a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Pois. E vimos aquelas pessoas a empurrarem tudo para o ex-ministro das Finanças, o Manuel Chang. Não é? Logicamente que ele tem um papel, não é? Que até justifica a sua prisão. Pois. E a partir dali, ele não vai ter que arcar sozinho. Pois. Vai ter que dar, não só o próprio processo nunca haveria de se dar por satisfeito ele limitar-se a dizer que eu sou o único culpado. E aqui nem pode, digamos que, tolher aquele argumento de segredo de Estado, como foi o outro caso, se nós estivermos lembrados, não é? Dos dinheiros do Ministério do Interior, etc, etc. O segredo de Estado aqui não pode tolher. Porque, como até se diz, as empresas não são empresas do Estado. Não foi o Estado, as dívidas não são do Estado. Daí que ele não pode simplesmente dizer que eu é que sou o dono e senhor de todo este processo, não é? Sinuoso. Não, ele terá que dizer não. E, aliás, porque é sabido, ele estava, portanto, como um mandatário, né? E do Conselho de Ministros, Conselho de Ministros tal que o chefe, né, do governo, que é o Conselho de Ministros, é o presidente, não é o primeiro-ministro. Nós sabemos isso pela Constituição. O chefe do governo na República de Moçambique, no nosso sistema, é exatamente o chefe de Estado, é o presidente da República. Então, ele tinha o mandato do chefe do governo. Portanto, é verdade que ele é o responsável, digamos, imediato. Pois. E aí no meio tem muita coisa que se diga, que ele até podia ter sacrificado a sua pasta, fazendo, digamos, jus à Constituição, não é obrigado a cumprir com ordens ilegais, e logicamente que isso ia lhe custar a pasta. Mas, sim senhora, em relação à Constituição, ninguém tem defesa. Contra a força da Constituição não existe defesa. Por isso, e a última vez dizia que mesmo que o presidente, o ex-presidente Guebuza foi dizer na comissão, eu considerei aquilo desastroso. Porque ele não pode mais, nem o atual, nem o anterior, nem o antecessor do anterior. Ninguém podia mais do que a Constituição. Ponto final, parágrafo. Portanto, o Chang podia ter invocado a Constituição e recusar-se e sacrificar o lugar, não o fez. Ele tem a responsabilidade, não é, individual, subjetiva no caso. E depois, a culpa não mora sozinha. E terá que ser distribuída por todas as partes devidas. Portanto, agora, isso é o que devia ser.
Agora, o que vai acontecer, todo mundo está em crer que não vai ser diferente do que tem acontecido. E aí, peço perdão, aí ficar-se-á à espera de qual vai ser a atitude reativa do FMI. Mas eu, pessoalmente, minha opinião pessoal, por aquilo que estamos habituados, quer dizer, o Ministério Público, a começar dali, tudo vai fazer para poder inculpabilizar. Porque estão todas as condições criadas. Desde, digamos que, o tributo, não é? Da própria chefia da Procuradoria Jurídica, ainda pertence ao tempo daquele que é o responsável pelas dívidas, o governo passado. Fazem parte todos eles do governo passado. É claro que isto aqui, a partida facilmente é criticável, porque se está a falar daquilo que vai ser. Ora, se vier a acontecer ao contrário, Moçambique só vai agradecer. Mas o que estamos habituados, a suspeição que a gente tem pelas instituições de justiça é tal que não nos permite dizer que desta vez vai ser a exceção à regra. Pois bem, portanto, esta semana também, e ainda na esteira, portanto, desta CPI, o MDM, o Movimento Democrático de Moçambique, convocou uma conferência de imprensa onde apresentou um leque de irregularidades que, na ótica do MDM, portanto, o graçaram do processo. Qual foi a sua leitura relativamente, portanto, aos pontos levantados pelo representante do MDM, na circunstância, o Dr. Venâncio Mondlane, portanto, junto à CPI? Bom, aquilo foi uma forma de gritar. Está a doer, não deu para gritar lá dentro, é melhor gritar cá para todo mundo ouvir. Porque as queixas que foram, portanto, não é, na conferência de imprensa, são queixas muito, digamos, esperáveis. Quer dizer, já se esperava aquilo. Nós estamos habituados, não é, a ver uma Frelimo lá dentro, uma bancada lá dentro, não é, a dar uma cobertura a tudo aquilo que acontece cá fora com o governo. Portanto, não era inesperado que o único indivíduo que não representava a Frelimo lá dentro, né, não tivesse dificuldades. Eu acompanhei essas dificuldades de perto, né, porque de quando em vez, o indivíduo era até consultado, opinião, para aqui e para lá. Ora, era muito normal, né? Provável, digamos, natural, não normal, muito natural que isso acontecesse. 10 contra 1. E a começar do facto que arrepiou menos a Frelimo, portanto, a questão do voto, da declaração de voto vencido, é uma prática normal. Nós encontramos no Conselho Constitucional, e eu recordo-me de declaração de voto vencida do Manuel Frank, recordo-me de declaração de voto até do conselheiro, na altura, o Dr. Judato Unguana, recordo-me até de um voto vencido do Dr. Carilho. Portanto, a declaração do voto é exatamente no relatório, não é? O acórdão, não é? É exatamente o relatório do que se fez. Pois. Então, não fazia sentido que o relator, não concordando, não é? Pois, com a conclusão, ele não tivesse o direito de fazer valer a sua declaração de voto no próprio relatório. Pois. 2, ali houve uma irregularidade
que só o Frelimo tem esta vocação, este talento. É que quem faz o relatório, não é? É o relator assistido, porque toda a comissão tem assistentes. Eu pertenci a uma comissão. Há casos, mas sempre com a supervisão do relator e até do próprio presidente da comissão. Não é a assistência, aquela equipe técnica que faz tudo e mais alguma coisa. É o que aconteceu, pelo menos aquilo que veio cá fora a nosso conhecimento. Quem fez foi, portanto, o assistente da comissão, não sei se presidia o grupo dos assistentes, o Dr. Massi, não é? Que fez tudo sozinho. E deu-me inclusivamente a entender, vão me desmentir amanhã se estiver errado, que o relator não mexeu palha naquele relatório. Então, era relator de quê? Eventualmente o vice-presidente, não é, que é o que substituiu o deputado Edson Macquaqua, deve ter tido maior participação, e o Dr. Massi, e com o relator posto à margem, marginalizado. Pois, nesse contexto, como é que se pode avaliar a fiabilidade, a credibilidade, portanto, de toda esta CPI? Olha, mesmo que tivessem acolhido a declaração, né, de voto vencido, não era por aí que o relatório teria qualquer fiabilidade, porque, olha, como diz Francis Bacon mais uma vez, 2 livros iguais, o segundo nada ensina, que o primeiro não ensinou. O que a comissão foi concluir é o que teria levado à criação da própria comissão. Não é? Que há dívidas ocultas, que essas dívidas foram inconstitucionais por violação da Constituição e das leis orçamentais. Isso já estava dito. O trazer isso como conclusão não diz mais nada que não se disse a partida e motivou a criação da própria comissão. Quer dizer, o que se fez ali foi simplesmente um exercício. E isto não é a primeira vez que acontece. Fez-se um exercício do faz de conta. Nós vimos que diligências importantes que deviam ser feitas, a própria comissão até apresenta lá como constrangimentos, como lamentações. Não houve dinheiro para se ir à Suíça, à Holanda, para se ir à Inglaterra, para se ir a Dubai, não é? E o que mais trouxeram que nós não sabíamos pelos jornais? Nada. Nada. E eu até disse a última vez aqui, para mim, politicamente, a única coisa que trouxe de novo é que pela primeira vez um ex-presidente da República foi à comissão. Foi chamado à comissão e teve que ir. Foi passear a sua classe, mas foi à comissão. Foi lá, digamos que responder com toda aquela arrogância de ter sido chefe de Estado, como que eles não são nada, mais alguma coisa, mas foi. Para mim, não há nenhum mal que não traga um único bem. Para mim, o bem para o crescimento desta democracia. Amanhã vai ser outra coisa. Amanhã de ir um outro chefe para ir responder mesmo. Porque eu acredito que ele foi ali, né, prestar esclarecimentos, até vinha assim nos jornais. Não tinha que prestar esclarecimentos. Esclarecimentos de quê? E eu ouvi alguma vez a falar de que ele ia ser ouvido na PGR, portanto, em declarações. Em declarações por quê? Em declarações por quê?
ele é ou não um dos suspeitos como sendo responsável destas dívidas ocultas. Até dos meandros sinuosos que o dinheiro tomou. Ele é um dos suspeitos. Outros virão, mas ele é o suspeito número 1. Não tem nada aqui a responder em declarações. Processualmente, ele tem de ser constituído, arguido. Nós o que andamos aqui é com medo. Há aquelas pessoas que a gente, até quando as coisas acontecem, dizemos nos jornais, até ficamos à espera com câmaras à entrada na procuradoria, todo aquele espetáculo, mas há outras pessoas que a gente fica lá muito bem longe e nem escreve nada, nem reporta nada. Isso o que é? Isso não é mais do que estarmos em presença do crime do colarinho branco, do crime dos importantes. Temos medo. As instituições que devem fazer têm medo. Fazer justiça, têm medo. Fazer a informação, têm medo. Temos medo. E onde há medo, não há democracia. Pois, esta CPI onde tem condições impera para... o medo, não há democracia. Pois. Como? Não há democracia, definitivamente. Até que ponto é que esta CPI tem, eventualmente, forças para avançar, ou pode ter força para avançar, em caso de necessidade dela voltar, portanto, a ouvir ou, portanto, a inquirir, portanto, os envolvidos nestes... Eu penso que é um exercício, digamos que estéril, né? Porque não é possível o Araquir. Okay. Aqui trata-se da Frelimo questionar a Frelimo, o governo da Frelimo. Estas dívidas ocultas, nós ouvimos muito e bem que a Frelimo decidiu em defesa dos supremos interesses do Estado, decidiu não ir à Assembleia, violar a Constituição. E isto não aconteceu sem uma chancela da Comissão Política, ser uma chancela de uma parte, não digo de todo, ali não acredito, não é? Mas de uma parte importante da bancada da Frelimo. E nada podem fazer, esta comissão, nada pode fazer contra estes que mandam na Frelimo, no governo, na bancada da Frelimo, no parlamento. Que manda, não é possível. Então, para mim, esta comissão parlamentar do inquérito, não é? Foi uma comissão, um exercício, como eu dizia, de faz de conta apenas. Por isso, não vejo necessidade nenhuma de continuar. É claro que gastar-se dinheiro ali sempre se gastou, não é? Mas não vejo necessidade de continuar a gastar dinheiro. Eu até digo mais, ou entrava a Renamo e o MDM, pelo menos haviam de fazer um número de 5 ou 6, é alguma coisa contra 10, do que 10 contra 1. E não estou a ver a Renamo, não é? Dizer, dar o dito por não dito, voltar atrás e dizer que agora já quero integrar. Pois. Portanto, se tiver que continuar, vai sempre continuar sem a Renamo. E até em termos de legitimidade, não existe legitimidade ali, porque a oposição legitima a própria maioria. A oposição legitima a própria maioria. Olha, no início deste Parlamento, se a Renamo
e o MDM não tivessem se apresentado para tomar posse, a Frelimo, por mais que dissesse eu avanço sozinho, havia de avançar cabisbaixa. Por quê? Porque a oposição, na democracia, legitima, não é? O que tiver a maioria. Portanto, nem sequer legitimidade tem esta comissão parlamentar de inquérito. Uma vez que a maioria da oposição não está lá. Não está lá. Não está lá. Portanto, não tem que continuar. Simplesmente seria gastar dinheiro que nós não temos. E seria um contrassenso. Seria um contrassenso. Ainda no âmbito, portanto, desta conferência de imprensa do MDM, a Assembleia Pública prestou, portanto, ou reagiu, digamos assim, e afirma que o MDM incorre, portanto, à sanção por ter convocado uma conferência de imprensa para falar de assuntos que foram tratados à porta fechada. Procede? É muito discutível. A única coisa que eu te devo dizer é que esta maioria, não é, parlamentar, que é a maioria acusada destas dívidas, que é a maioria, não é, que é, portanto, acusada no próprio processo, não é, da investigação das dívidas ocultas e os meandros, os contornos que esses dinheiros tomaram, ficou arreliada. Ficou arreliada. Ficou nervosa. É do estilo, não, nós temos que tomar uma medida exemplar. Mas eu penso que seria mais um exercício de arrogância desta maioria que tem. Uma arrogância sem precedentes. Porque se nós formos a ver, o maior problema, não é, são as dívidas ocultas. São as consequências dessas dívidas. O maior problema é a obstacularização que esta maioria parlamentar vai fazendo para que o povo tenha conhecimento, afinal, o que é que aconteceu. Politicamente, esta maioria parlamentar só vai abrindo o fosso. E eu digo, ela vai tapando buracos, abrindo buracos na vizinhança do buraco para tapar este. E é verdade que há toda uma arrogância verbal, não, nós somos os ganhadores. Até a gente vê quando discutem aí na Assembleia que está aí um discurso que eu já disse, todo o povo já anda farto daquele discurso. Anda farto daquele discurso, tanto de um lado como do outro. De tal maneira que eu pude ver na esteira até desta CPI, né, em que os dois estavam de mãos dadas contra o que representava o MDI, o MDM. Ora, o que é que isso leva a crer? Leva a crer que, afinal de contas, nesta altura, o maior problema já é o MDM. Por quê? Porque pressupõem, e até pode ser, e se for, também, na política é assim, é que no meio deste imbróglio todo, né, no meio desta nebulosa, quem sai a ganhar politicamente é o MDM. Então, há que começar a escamoteá-la, a denegri-lo. Mas é preciso, porque o próprio presidente do MDM surge mais ou menos por circunstâncias similares. A vitimização. Nesta altura, uma vítima é o MDM. Pode vir-lhe a robustecer. Os exemplos são muitos, em que a pessoa da vitimização aparece. Uma máscara. Daí que é, mais uma vez,
uma má filosofia, uma má estratégia, né? Mas, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas eu digo com toda a franqueza, ninguém vai morrer, ninguém vai à prisão. Isso tudo que estão a dizer, é preciso ir para os demais, as demais leis e até demais ordenamentos. Pois. Numa interpretação sistemática. Não vai dar em nada, né? Mas se quiserem avançar, que avance ao vitimado. Pois. Mesmo no estudo da vitimização, né? Em criminologia e em sociologia, a fazer situações desta natureza. Por isso eu digo, não tenho outra apreciação a fazer em relação a isso. Que tenham dito quantas vezes é que não vêm dizer cá fora. Nós, se formos a ver na comissão mista, não aconteceu? De repente, já vinha alguém dizer o que foi dito dentro daquilo que são as regras da própria comissão mista. O que é que se disse, o que é que se fez? Nada. No mínimo, substituir, nada. Por quê? Porque é o poderio que diz, não é? Mas este poderio, não é, que vai usando mal, não é, essa sua situação, não é, um dia qualquer vai se arrepender, porque são esses erros que se pagam muito caro em política. Pois. Dr. António Frangulos, para encerrarmos esta questão, portanto, do relatório da CPI, portanto, a vinda do FMI, desta missão do FMI a Moçambique, e a questão das dívidas que não se podem dissociar, aliás, tudo isto surge devido, portanto, às dívidas. Os juros da dívida pública de Moçambique, como é sabido, estão entre os mais altos do mundo, ultrapassando inclusive o da Venezuela, do país mais arriscado, portanto, para investir no mundo. A questão que eu gostava de colocar, as questões que eu gostava de colocar efetivamente, quem é que vai perder com esta crise da dívida? O governo? Ou então os bancos que emprestaram dinheiro? Quem é que efetivamente perde? Moçambique é que perde. Porque essas dívidas vão ter que ser pagas. Daí não podemos ter dúvidas. O moçambicano, não é, já está a pagar inclusivamente. É preciso a gente saber que aquelas dívidas serão pagas, desde ao valor absoluto da dívida e ao valor, digamos, acrescido, que é de juros e companhia, vão ter que ser pagas. De qualquer maneira, nem que leve 10, 15, 20 anos. É por isso mesmo que a gente diz que temos um futuro hipotecado. Afora todas as euforias, né, que somos recorrentes e somos apanágio, mas as dívidas terão que ser pagas e pagas com sacrifícios. Okay. Nós falamos de riquezas que temos, mas que nós haveremos de negociar as nossas riquezas em desvantagem. Havemos de fazer pactos leoninos de tempos a tempos, não é? Porque estaremos afogados, aflitos. E quando você está aflito, não tem muita força na negociação. É por isso mesmo que nós vemos neste conflito, que a gente procura, a gente, passe aspas, estamos do lado de cá, pois, barricados do lado de cá, mas digamos, quem está à procura disso, o governo, não é? Procura enfraquecer a Renamo, negociar com a Renamo, não é? Ela enfraquecida, débil, não estando a conseguir, nós vemos a outro tipo de estratagemas, de estratégias, né? Pouco ortodoxos, né? Então, para dizer que nós havemos de pagar esta dívida, vamos pagar com muitos sacrifícios e já começamos a ver como é que vamos pagar esta dívida. Nós, por mais que digamos que os que contraíram a dívida, os responsáveis,
O que nós estamos a dizer, como povo moçambicano, que tem representantes, nós estamos numa democracia representativa, o que estamos a dizer é que tem que se recuperar o mínimo. Fala-se em estar por aí no ar ou no meio do caminho, não é? Como dizia-se na meninagem, o limão anda na roda, não é? Procura limão marquinho, ou como se dizia, e o limão anda aí no meio. O que vai acontecer é que andam por aí 1,5 bilhão, não é? No meio não se sabe onde é que está. Ora, tem que se ver se é recuperável. O que é recuperável? Que acredito muito pouco com as instituições judiciárias e máxime, principalmente, da instituição judicial, do poder judicial, com todas aquelas razões que a gente conhece. E, havendo esta possibilidade de não se caçar este dinheiro, repatriar, porque acredito que esse dinheiro, boa parte dele ainda está lá fora, já entrou algum para construir alguns prédios que a gente está a ver aí, que não pode ser outra fonte. Até o ex-procurador pagou a fatura de dizer que é para tanto edifício subtuoso que está a nascer, só indicia haver lavagem de dinheiro. É que ele até podia ter uma visão, não é? Digamos, distorcida de quem está a lavar o dinheiro. Afinal de contas, quem estava a levar o dinheiro era o patrão, e o patrão tirou-lhe, não gostou. Então, alguns dinheiros já começaram a entrar, mas boa parte dele deve estar lá fora. Então, se continuarmos assim, pode ser que esse dinheiro não se recupere. Não se recuperando, mesmo que a gente diga no papel que estas dívidas são inconstitucionais, são ilegais, por isso o Estado não pode pagá-las, quem vai pagar? Quem assinou? Não é? Tinha poder bastante ou não de representar o Estado que deve, ao avalizar as dívidas. Quando não pode o avalizado pagar, quem paga? Paga o avalista. E esse avalista quem é? É o Estado. E a pessoa que foi lá não foi em nome individual, estava bem credenciado. Era um mandatário legítimo, procurador legítimo do Estado. Portanto, vai ser o Estado a pagar. Pagando o Estado, pagamos nós. Porque o Estado terá que continuar com contenções, com ajustamentos adicionais, com medidas de austeridade, corte nos salários, corte nos subsídios, não aumentar, né, os salários, não aumentar, quer dizer, matar, por exemplo, a reforma, não reformá-los porque não tem dinheiro para pagar o reformado, pagar o que substitui o reformado. Quer dizer, e termos ainda o problema da inflação em alta que vai ir diretamente nos nossos bolsos. Somos nós que vamos pagar. Portanto, nós não podemos andar em ilusões. A verdade é uma. Estes que cometeram estas dívidas, que continuem no poder. Não podem sair. Que continuem no poder. E que façam tudo para continuarem no poder. Porque se saírem, não estou a ver muito bem. Nem que venha o Papa Francisco a correr para vir pacificar isto. Não vai ser possível. Com tudo o que está a acontecer, em razão das dívidas e em razão do que as dívidas ainda foram fazer, porque esse dinheiro, boa parte deles, foi comprar armamento, que o desiderato era eliminar o líder e a sua organização, que não está a acontecer, não é? Portanto, quer dizer,
a Frelimo a sair do poder. Está a imaginar? Não, vocês não façam isso, não façam aquilo, sejam condescendentes, são irmãos, reconciliação, paz. Não, eles não estão a ser exemplares. Nós não podemos continuar a pedir o que não se pode pedir. Até o cão, que é muito fiel ao homem, quando a gente maltrata, um dia o que é que faz? Morde o próprio dono. Morde o próprio dono. Isto é da natureza humana. Portanto, olha, é melhor que, digamos, abandone o poder depois que tenha, digamos, pacificado, não é, o país em si. Guerra e esta fome, estas carências, esta pobreza, depois saber sair ou continuar, dependerá dele. Mas agora não é aconselhável que saia. Porque se sair, pode ter a certeza que vai receber a mesma chapa. A mesma chapa que utilizou. Vai se utilizar infalivelmente. Não estou a fazer voto, não estou a desejar mal a ninguém, mas aqui vai se utilizar a lei de Talião. Quem de ferro mata, de ferro morre. Obrigado, Dr. António Frangulos. Eu gostava que olhássemos agora para um segundo tema, que é a questão, portanto, do Governo, a ida do Governo à Assembleia da República, a questão de sessão de perguntas e respostas. Na última quinta-feira, o Governo esteve no Parlamento para responder às perguntas de insistência dos deputados. A oposição voltou a mostrar-se insatisfeita com as respostas do Governo sobre a paz do país, sobre a situação económica, sobre a questão da corrupção, sobre a questão da descentralização dos serviços primários e também sobre a questão do combate à criminalidade. Eu gostava de ter a sua opinião, portanto, em relação, portanto, às respostas que foram dadas pelo Executivo, normalmente em relação às dívidas ilegais, à corrupção nas linhas aéreas de Moçambique e também ao combate à criminalidade. As respostas de sempre e nunca vão satisfazer a oposição. Aliás, o que a oposição deve fazer, deve até aproveitar o ambiente que está-se a viver de insatisfação, procurar mecanismos de começar a trabalhar em dossiês, responsabilizar uma equipe. Você investiga o dossiê LM, você investiga este dossiê. E quando estiverem na Assembleia, eles aproveitarem aquela oportunidade para expor o governo. É assim como podem fazer o seu combate. Mas esperarem que um dia o governo vá lá para lhes satisfazer, em nenhuma parte do mundo. Ora, eu vi, não é, o governo, porque também o governo está a começar a ficar cabisbaixo, cansado, porque há muita corrupção que deixou marcas e hoje estamos a falar de Embraer, amanhã não sabemos o que é que vai sair cá fora. Mas daquela corrupção alta, a alta corrupção. Vimos há pouco tempo, não é? Esta das madeiras, que já dissemos que não estão só os chineses, é só ir para a estrutura, digamos, administrativa das empresas, é só ver quem são os que sempre estiveram no tráfico, né? Apadrinhar o tráfico de coisa de madeira em Moçambique. São indivíduos da nomenclatura, não é? E que já pararam uma vez em tribunal, na Procuradoria, desculpe, e, como era de esperar, a Procuradoria tinha que dizer que não encontrou nada. E trata-se de quem? Nós sabemos de quem se trata. Trata-se de um membro da Comissão Política, do ministro do Pelouro das Madeiras, que não era possível. É a mesma história com o Parlamento, não pode, a Comissão Parlamentar de Inquérito não pode dizer outra coisa quando ela mesma é tida por responsável de tudo aquilo ali e ela mesma tem que investigar-se. Aconteceu isso quando foi dos cadáveres, dos corpos espalhados por aí, em valas comuns ou não comuns, né? Ela era tida por responsável por aquilo e tinha que ir auto-investigar-se. Isto aqui
só acontece conosco, né? Como diz o Chico da Conceição na sua canção. O que acontece conosco, só conosco acontece. Então, a oposição insatisfeita, sim senhor, ela vai ser insatisfeita no dia que este governo cair na oposição, também nunca vai estar satisfeito. Aliás, basta ver nas províncias e nos municípios onde a Frelimo está na oposição, que ela também apresenta-se da mesma maneira como a oposição se apresenta no Parlamento. Isto aqui é natural. Não chamemos de normal, mas é natural. Agora, eu estava a dizer, vi ali o governo a distanciar-se do caso Embraer, a pedir, né, ao Brasil que mande informação. Quer dizer, isto aqui não convence a ninguém, porque já quando soou o primeiro alarme, quando os Estados Unidos falaram de possível corrupção na venda dos 2 aviões, na compra dos 2 aviões ou na venda, não é? As instituições apropriadas deviam ter se interessado imediatamente. Mandar pessoas abalizadas para irem perceber o assunto, tanto nos Estados Unidos, que eles não haveriam de ser recebidos com muito bom grado. Saíam dali, iam para a coisa, para o Brasil, recolher elementos. E por esta altura já teriam um processo. Isso é que demonstra, portanto, uma vontade política de combater a corrupção. Porque até agora não passa do que está no papel. Os relatórios de combate à corrupção até agora não passam mais do que palavras, não é, amontoadas sem qualquer tipo de efeito e nem são resultado de nenhuma ação. Pois. O Governo também falou, portanto, do combate à criminalidade, mas o que temos reparado é que, de alguma medida... Olha, eu até esperava, digamos, até ouvir a oposição a dizer, bom, criou-se aí a nova polícia de investigação, mas parece que está tudo a mesma e tal, não sei o quê. Mas pronto, o Governo, a resposta seria que é bastante incipiente, é muito nova, mas a verdade é uma, que até o próprio nome as pessoas continuam a chamar Polícia de Investigação Criminal. Não é? Como é que eu vou dizer? Teimam em continuar a chamar polícia. E cuidado que continuem a chamar Polícia de Investigação Criminal até deixarem de chamar este último nome, voltar a pique outra vez. Portanto, as pessoas não reconhecem nenhum trabalho desta nova organização. E dizia até eu, quando fui convidado a comentar em relação a esta Polícia de Investigação Criminal, que o importante era a vontade política no meio disto tudo. Não é simplesmente a lei a criar uma estrutura, como nós vimos à partida, consegue-se ver qual é a vontade política do Estado. Quando mantém, não é? Cria uma Polícia de Investigação Criminal que diz autónoma, mas depende do Ministro do Interior, né? E depois o seu diretor nacional é nomeado pelo Primeiro-Ministro, né? É polícia, não é? Vai ser, digamos, por alguém não deter competências, digamos, das Forças de Defesa e Segurança. Numa situação em que as Forças de Defesa e Segurança tenham um comandante em chefe e não consta que aquele poder é delegável, não é? Não estou a ver um dia o presidente a mandar o primeiro-ministro para o teatro de guerra. Uma coisa é o ministro da Defesa, é o chefe de Estado-Maior, o chefe do Exército, o comandante do Exército. Outra coisa é o primeiro-ministro, o seu representante perante o Conselho de Ministros. Então, nós encontramos ainda um vazio, não é? Nas instituições que devem combater o crime. A começar da própria polícia, que não é só a Polícia de Investigação Criminal, é uma cadeia, não é? A Polícia de Investigação Criminal, o Ministério Público, os tribunais, as cadeias têm um papel importante, porque prende-se e os outros soltam. Nós vimos há pouco tempo
prendeu-se aí o que era acusado, sei lá, acho que ainda não foi julgado e condenado, por ter assassinado o procurador, e saiu. E inventou-se uma de que saiu escalando não sei o quê, a brigada de inquérito foi para lá, foi ver que não, dali não saiu. E não era a primeira vez que isso acontecia. Aconteceu na Machava, né? No caso Cardoso, por 2 vezes. Aconteceu aqui no comando da cidade, por 2, 3 vezes. Então, não são práticas novas, são práticas velhas das mesmas instituições, onde é impossível combater-se o crime numa situação daquelas que nós chamamos o trabalho do marraqueno. Estar a tentar encher o tambor quando a água está a verter, porque o tambor está furado. Então, não se vai chegar a porto nenhum. Pois. A oposição acusou também o governo, portanto, durante esta sessão de perguntas e respostas, de desviar-se dos principais assuntos que assolam o país. Sente também, portanto, que a oposição possa ter alguma razão relativamente a este aspecto? Não tem exigibilidade de outro comportamento, não tem como. O governo está numa camisa de forças. Ia dizer o quê? Ademais, pertence ao outro consulado, ao outro mandado. Ia dizer o quê? Não tem outra coisa a fazer. Dizer o dizível. E depois tem ali a bancada também com os discursos já preparados para dizer o dizível. E depois começar aí a lançar pedras que é para ver se esquecem do principal. E desviam-se lá para a coisa. Porque vocês é que matam as populações, roubam as populações. Vocês estão aqui, né? E entretanto, são vocês que têm armas, não sei o que mais. Esse discurso está roto, é um disco maninho furado, porque nós sabemos que estas armas existiam no tempo do outro mandato que não foi de 8 anos até, não é? Foram, portanto, 86 a 90, são 4 anos, mais 8 anos. Já na Constituição de 90, democraticamente, né? 12 anos, ok? E o Renamo tinha aquelas armas. Era partido já. Tem que voltar para 92 e verem lá o que aconteceu, ver se é possível limar a partir de 92. Por quê? Porque está mais do que mostrado que pela via que escolheram, que esta via angolana não está a dar. E todos os dias estão a morrer pessoas. O que está a acontecer é a contenção do direito da informação. Se deixassem livremente os jornalistas estarem lá para reportar o que está a acontecer lá, nós haveríamos de arrepiar o cabelo. Sabe-se muito bem que os próprios mancebos, quando vão para lá, vai-se sabendo que está-se a morrer. Aí eu lembro-me de uma intervenção infeliz. Eu gostaria de saber onde é que estes têm armas. E no contraditório, um dos deputados da Renamo diz: o Frelimo é que nos fornece as armas. Só faltou perguntar, mas como? Não perguntaram, porque perceberam que aquela pergunta tinha sido um desastre. Como é que é, Frelimo? Porque sabemos que uma série de mancebos abandonam as armas, tiram o uniforme, já têm roupa por dentro e fogem, desertam. Não é o primeiro caso que se deserta, senão não existiria essa infração de deserção. Nós vimos quando isto começou, aquele vagão que tinha armas, aparentemente vinha de teto para o corredor, lá o que seja, o assalto ao quartel de Savane, retiraram armas e pronto, eventualmente também tem outro tipo de apoio. Isso não admiraria ninguém, não admiraria ninguém. Isto é uma guerra, embora não se chame guerra, chama-se conflito, mas em termos de resultado morre-se da mesma maneira como se de uma guerra declarada fosse. Então é a altura de este governo, este Frelimo que sustenta o governo, numa decisão corajosa, dizer: olha, é sempre difícil, né?
Mas é sempre difícil. Mas dizer, olha, vamos sentar mais uma vez. Mas para isso, terá que aceitar aquelas exigências. Quando se pergunta, era só ver, quando você pergunta aos frelimistas, não, aquilo é descabido, isto e aquilo. Pergunta ao cidadão normal, pergunta a políticos, pergunta até juristas, pergunta não juristas, até pior se você atravessar o Sávio para lá. Vão te dizer que é melhor porque vai haver melhor gestão dos seus próprios recursos. Então é preciso ver que há qualquer coisa, não é? Qualquer coisa que divide Moçambique, pelo menos em duas partes. Pois e bem. Nós temos que ter sempre em conta que o direito tem de, digamos que, regular, não é? O fenômeno que existe, não cria o fenômeno, mas regula, capta o fenômeno e deve, portanto, regular esse fenômeno. A própria política não pode ser uma política que se afaste da própria sociedade. Isso. Né? Se é política, é porque viver politicamente é viver em sociedade. Não pode se afastar nem estar contra a própria sociedade. O que a sociedade hoje está a clamar é o que a política deve captar e começar a inventar, não é? Inventar, reinventar o Estado. É até mais. A própria Frelimo precisa de ser reinventada. Pois. Dr. António Frangules, esta segunda-feira que vem, o Presidente da República vai, portanto, à Assembleia da República para o informe anual. Quais são as suas expectativas em relação, portanto, ao discurso da nação que possa valer na próxima segunda-feira? Olha, vai ser um discurso de a Maradona, fintar a realidade, fintar os factos, culpabilizar, portanto, o outro, recriminar o outro, não é? Deitar todas as culpas. Não vai ser diferente do que a gente assiste todos os dias. A fome, a subida de preços, a não sei o quê. A culpa de quem é? É da Renamo. É a guerra. Como se a Renamo estivesse a lutar sozinha. E nunca mexem nas dívidas. Não, estamos bem. Estamos a resolver, até porque vamos não sei quantos. Então, é o discurso que é de aparecer, sempre culpabilizando o outro. Este outro é que vai ser vítima de tudo. E como se trata de um informe que não é sujeito a debate, é como se estivesse a condenar alguém que não se pode defender. Depois dali virar as costas, cumprimentar os camaradas e ir embora. E quando forem perguntar ali, não é, os do lado dos camaradas vão dizer: o presidente foi muito íntegro, disse, né, radiografou o país e ele é clarividente, a sua direção é uma direção muito clarividente e por aí em diante. Todos esses chavões, né? E depois, quando formos do lado da oposição, olha, não foi mais do que um plágio de um outro discurso da nação, né? Do Estado da Nação. E pronto, vamos a isto. Dia seguinte vai ser o do desfecho de coisa de mais uma sessão. E acabou. Ficamos à espera, vamos às festas e em março a luta continua. Quer dizer, este ciclo vicioso. Entretanto, o que é que seria expectável que o Presidente da República fosse falar para os moçambicanos na segunda-feira? Era ir dizer o que é que está a acontecer. Sei lá quantos meses é que vão. Comissão mista está até a desintegrar-se, pelo que se ouve dizer, que agora está-se a falar em um grupo que não integra já os mediadores internacionais. O que é que está a acontecer? Ele devia era ir dizer isso. Oxalá que vá dizer, né? O que é que está a acontecer lá, né? E dizer também que passos é que estão a ser dados relativamente às conversações sobre as dívidas. Quais são, não é, as cláusulas lá
dos termos de referência, não é? Porque o povo não quer saber com detalhe exatamente o que é que está a acontecer, mas tem de saber em teses, em temas, o que é que está a acontecer. É um direito que tem. Paga os impostos para ter direito à informação. Precisa saber. Seria o ideal, não é? Mas o Estado da Nação é isso, não é? Mas vamos ouvir qualquer coisa como culpabilizar o outro, não é? O outro é que vai ser o culpado de tudo isto, não é? Para legitimar, não é? O objetivo, não é? Preconcebido, muito antes até do reatar desta guerra. É para legitimar isso. O que é que temos que fazer? Até quando faz os discursos, não é? Encerramento agora da escola prática da polícia, o discurso é esse. Vocês têm que meter na cabeça que têm que defender esta nação. Vocês, né? Vocês têm que sair daqui para ir defender a pátria. Mas quem disse mesmo que esta é a melhor via a que está a ser seguida? Esta que a Frelimo entende que é a via para poder bem conduzir este país. Quem disse? Já fez um referendo, já fez um... Não vamos por essas presidências abertas, que não há quem não sabe que as intervenções daquela gente são intervenções já preparadas. Experimente sair aí alguém, escapar ao controle e ir dizer, quando muito antes do presidente virar as costas, já está a prestar contas com a polícia, com a segurança, aquele aparato todo, até ao nível de província, já não é ao nível do distrito onde ele intervém. Então, é este o país real que nós temos. Ele não vai apresentar o país real. Ele vai apresentar o país na perspectiva da Frelimo, na perspectiva dele pessoal. Ponto final e não valia. Obrigado, Dr. António Frangulos, por estes momentos e, acima de tudo, pelos comentários e análises que trouxe-nos esta noite aqui, portanto, na Noite Informativa. Nós vamos sair agora para um breve intervalo, voltamos já a seguir e vamos alinhar a informação e as notícias do país. Até já. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém que na função pública a corrupção é